Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Saudações em Cristo, bem-vindos a mais um Momento sobre o Fim. Bom, meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre um texto que se encontra em Isaías capítulo 4, versículo 1, que diz: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. Bom, o que esse texto vem nos mostrar hoje, como verdade presente? 7 mulheres. O que seria 7 mulheres em profecia? Mulheres. Se a gente for em pelo menos 2 textos, ali Efésios e em Coríntios, a gente vai perceber que mulheres em profecias é a igreja, Ali faz, principalmente Efésios, faz uma comparação entre o marido e a esposa, Cristo e a igreja, Então podemos dizer que mulheres em profecias é a igreja. E 7. O que seria o número 7 na Bíblia? A semana tem quantos dias? 7 dias. O nosso mundo foi feito em 7 dias. Então seria uma totalidade. O 7 na Bíblia seria uma totalidade. Então a totalidade das igrejas, já me permita aí assim, traduzindo o texto, passando ele, aplicando ele da forma. Naquele dia, então, 7 mulheres naquele dia lançariam mão de um homem. Quem que seria esse homem? Esse homem seria nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquele dia, 7 mulheres, a totalidade das igrejas, lançariam mão de um homem. Lançariam mão de Cristo. Nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos. Então, essa totalidade de igreja diz o quê? Que do próprio pão delas, elas iam se sustentar. Então, o que seria o pão? Seriam as doutrinas. Então, das suas próprias doutrinas, essas igrejas se sustentam. A totalidade das igrejas se sustentam. Aqui não especifica igreja tal, igreja X. Não, é a totalidade das igrejas. Queriam ter as suas próprias doutrinas. Não queriam nada com a doutrina de Cristo. E diz o seguinte: E do que é nosso nos vestiremos. O que seriam vestes na Bíblia? As vestes na Bíblia seriam o quê? A justiça de Cristo. A gente é revestido com a justiça de Cristo. Mas essas igrejas não querem ser vestidas com a justiça de Cristo. Elas querem usar suas próprias vestes. Vamos dar um exemplo do que seria se vestir com a própria veste, ter sua própria justiça. Por exemplo, eu faço, eu consigo. Então isso seria um exemplo de justiça própria. Certo? E essa totalidade de igreja querem se vestir com a sua própria justiça. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Se a gente vê todas as igrejas aí, a igreja de Deus, a igreja tal de Deus. Todas as igrejas ali usam o nome de Deus. Então essa totalidade de igreja quer usar o nome de Deus, mas não querem as suas doutrinas, não querem se vestir com a justiça de Cristo. Querem elas ter o papel fundamental na salvação e não Cristo ser o nosso Salvador, e sim a igreja. Completamente diferente do que a Bíblia ensina. Tira o nosso opróbrio. E elas não querem ter as doutrinas de Deus. Elas não querem ser revestidas com a justiça de Cristo. E por último, elas querem ser chamadas pelo nome e ainda pede para tirar o opróbrio, tirar a vergonha. E elas sabem que estão sendo envergonhadas por não ter as doutrinas de Cristo, por não querer se vestir com a justiça de Cristo. E algo muito triste e algo atual que vem acontecendo nos nossos dias. Amém? Então, vamos orar. Peço a todos aí, curvem suas cabeças, para a gente possa orar e estar agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez viemos te agradecer. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos guiar para que possamos receber esse pão, essa doutrina tua, seguir essa doutrina tua, somente ali a doutrina pura, sã doutrina,
e também que possamos ser revestidos com a justiça de Cristo e assim, de uma forma, ser chamados pelo Teu nome. Mas não pelos nossos méritos, e sim realmente pelo mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que eu te peço e te agradeço. Amém.